Faz algum tempo que eu havia prometido fazer um vídeo respondendo algumas das perguntas que me mandam aqui no YouTube ou em alguma das redes sociais. Então hoje finalmente esse vídeo vai sair e eu vou ler aqui algumas das perguntas que me mandaram, não todas, eu tive que fazer uma seleção, e vou tentar responder elas da melhor maneira possível. Não sei muito bem se isso aqui vai dar certo. Depois vocês me dizem se isso deu certo, se vale a pena fazer de novo, se vocês querem que eu responda mais perguntas ou não. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Lorde Taciturno, e ele me perguntou: qual o assunto que tu mais gosta de falar nos vídeos? Bom, eu acho que essa aqui é a pergunta mais difícil de todas que me mandaram, porque eu gosto de bastante coisa. Obviamente eu gosto de quadrinhos, porque esse inclusive é o foco principal do canal, ou deveria ser quando eu não me desvio muito. Mas tudo que envolve arte, cultura em geral, história e ciências, esse tipo de coisa, tudo me interessa. E costumam ser assuntos que eu acho divertido falar e conversar sobre. Talvez seja mais fácil eu responder que tipo de assunto que não me interessa. E eu respondo que é química. Desculpa se tem algum químico assistindo, mas química eu considero a disciplina mais chata que eu já tive contato com. E provavelmente vocês não verão um vídeo sobre química neste canal. Mas também eu não garanto nada. O Guilherme Kroll perguntou: o primeiro mangá a ter o torneio de artes dos marciais e lançou as bases do tropo foi Dragon Ball mesmo ou foi algum outro antes dele? Bom, essa aqui eu acho que eu já respondi no vídeo anterior, mas Dragon Ball ele começou primeiro como uma história em quadrinhos de fantasia e de aventura, misturada com comédia, muito próximo com o que o Dr. Slump foi. E o Dragon Ball só entrou nisso de apresentar um torneio de artes marciais mais adiante, quando era um tema que já estava aparecendo em várias outras histórias ali daquele período ali do meio dos anos 80. Mas a ideia de torneio, como eu comentei no vídeo passado, tá lá no Ashita no Joe, que no período em que ele tá preso, eles organizam um torneio de boxe dentro da prisão, e depois, quando o Joe sai do reformatório, ele começa a seguir a carreira de boxe e entra em campeonatos de boxe de fato. E essa questão das narrativas que se desenvolvem a partir de torneios de luta vai aparecer em outras histórias do Takamori Asao, como o Tiger Mask, como o Kick no Oni, e depois no Ring Nikakeiro, e depois em outros Battle Shonens que vão aparecer ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas ao mesmo tempo, essas disputas de torneios de luta, elas entram numa lógica de disputa de campeonato, que vinha de uma tradição anterior, que são os mangás de esporte. Desde os anos 50 tem histórias em quadrinhos no Japão sobre esportes, em que os protagonistas entram em campeonatos de beisebol, por exemplo. Então o Dragon Ball ele acabou entrando numa onda que estava em alta ali no meio dos anos 80, que já estava aparecendo em outras histórias em quadrinhos. Então ele não cria o torneio de artes marciais, ele se apropria, ele importa o torneio de artes marciais para dentro do Dragon Ball, que vai causar um impacto enorme e vai acabar mudando como o Dragon Ball era. Eu tenho uma questão aqui que, na verdade, são duas questões muito próximas e eu vou tentar responder elas tudo de uma vez só. A primeira é da Luke Zanganelli Yurafik On, que ela pergunta: que sugestões você daria para alguém que quer seguir na área acadêmica trabalhando com obras de consumo de massa? E a outra é do Bruno Nakahara, que perguntou: que dicas você dá para quem quer começar a pesquisar quadrinhos academicamente no Brasil? Bom, a pesquisa acadêmica de quadrinhos no Brasil pode ser um pouco problemática. Depende da área e do lugar onde a pessoa vai tentar fazer essa pesquisa. Historicamente no Brasil, as primeiras pesquisas acadêmicas em histórias em quadrinhos começaram na área da comunicação. Então tem algumas universidades que trabalham com comunicação que são mais abertas a lidar com quadrinhos. São mais dispostas a receber pesquisadores e aceitar pesquisadores que querem pesquisar quadrinhos. Só que, como são escolas de comunicação, a abordagem que eles dão para os quadrinhos são comunicação. E o que mais tem de pesquisa acadêmica no Brasil sobre quadrinhos é na área de comunicação e na área da educação, que estuda história em quadrinhos, mas a partir das histórias em quadrinhos como um instrumento para ser usado na educação. E os quadrinhos no uso da educação é algo extremamente importante, né? Porque instrumentaliza os quadrinhos para ser usado de uma forma que possa ser aplicada no ensino, mas ao mesmo tempo ela não dá conta de explicar os quadrinhos, porque o uso dos quadrinhos como instrumento, como uma ferramenta, vai dar prioridade em como transformar aquilo em algo útil, em como instrumentalizar na prática aquelas histórias em quadrinhos para se ensinar alguma disciplina, e menos para estudar as histórias em quadrinhos em si como objeto propriamente de pesquisa. Porque tem uma diferença entre olhar para as histórias em quadrinhos como objeto em si a ser pesquisado, ou olhar para as histórias em quadrinhos como um instrumento, como uma ferramenta que pode ser usada para auxiliar outro tipo de pesquisa. Mas as duas, obviamente, são válidas. Voltando para o caso da comunicação,
é uma área que geralmente dá mais abertura, mas também é uma área que concentra muita produção. Tem muita gente abordando histórias em quadrinhos pela perspectiva de comunicação e tem outras áreas que têm umas lacunas muito maiores na hora de abordar quadrinhos. Tem deficiências maiores em outras áreas que se dedicaram menos aos quadrinhos e que talvez fosse mais interessante de ter mais pesquisa sobre. Só que também são as áreas onde tem mais resistência para se entrar com quadrinhos. Eu já conversei com vários outros pesquisadores de quadrinhos que são da área da história, em que eles costumam relatar as dificuldades que eles têm, às vezes, para as histórias em quadrinhos serem aceitadas dentro da história como um objeto de pesquisa, porque a história ela não tem uma tradição de fazer pesquisa com imagens. Geralmente, eu estou falando geralmente, isso não é uma regra absoluta. Existem programas de história que dão abertura para a história em quadrinhos, existem historiadores que pesquisam história em quadrinhos e que valorizam de fato a história em quadrinhos como objeto de pesquisa. Mas existe uma tradição na história de dar mais importância para o documento escrito, o texto escrito como algo mais relevante, mais confiável, mais legítimo como objeto de pesquisa do que a imagem. Então na história tem menos metodologias e técnicas de se abordar a imagem do que existem em algumas outras das áreas. Então às vezes tem uma desconfiança dentro da história e uma resistência para aceitar um objeto de pesquisa que é baseado em imagem, justamente por eles terem uma tradição de focar mais na pesquisa em texto. Mas isso não é algo absoluto, não é algo fechado. É possível pesquisar a história em quadrinhos na história. Só que depende do programa, dos professores com quem vai se lidar, pode ter um pouco mais ou menos de resistência. Algo parecido pode acontecer nos cursos de arte. E muitas vezes está associado com preconceito em ver as histórias em quadrinhos como objeto de arte. E muito disso está relacionado com uma coisa que eu já falei num outro vídeo que eu comentei sobre a história da arte contemporânea, que é como as histórias em quadrinhos elas trabalham com convenções, com abordagens, com mídias que estão muito mais associadas com a arte moderna e com a arte anterior à arte moderna do que com a arte contemporânea. Então hoje, quando a gente tem programas de pós-graduações e graduações em artes com foco na arte contemporânea, as histórias em quadrinhos parecem um objeto meio deslocado, parece que não faz parte daquilo. É difícil aceitar a história em quadrinhos como arte quando se parte de questões da arte contemporânea que são bem diferentes das questões da história em quadrinhos. Se a gente pegar o que hoje na história em quadrinhos tem de mais avançado, de vanguarda. Sei lá, um exemplo pode ser o Chris Ware. Só que o Chris Ware, que é a vanguarda da história em quadrinhos, ele trabalha com questões, com temas e com discussões que são da arte moderna, que são da arte do começo do século XX para trás. Então as histórias em quadrinhos eles têm um distanciamento da arte contemporânea, da arte que se faz hoje, do que hoje se entende relevante na arte. E por isso, às vezes, pode ser um pouco difícil colocar as histórias em quadrinhos nessas pesquisas sobre arte. Mas também não é algo absoluto. Tem vários programas de pós-graduação e graduações que aceitam de boa história em quadrinhos. Por exemplo, eu tenho minha formação no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu já vi várias pessoas falando que tentaram entrar com projetos de quadrinhos no Instituto de Artes da URGS, mas tiveram muita resistência. E que o Instituto de Arte da URGS é conhecido muitas vezes em eventos acadêmicos sobre quadrinhos como uma instituição um tanto mais conservadora, que tem mais resistência a lidar com o objeto, aceitar os quadrinhos como arte. Só que isso é relativo, porque ao mesmo tempo que dentro lá do Instituto de Artes da URGS tem professores que são mais conservadores, que têm um entendimento um pouco mais específico do que seria arte e mais voltado para a arte contemporânea, tem vários outros professores que são extremamente abertos a trabalhar com outros objetos de pesquisa. Então, assim, uma recomendação que eu tenho para alguém que quer pesquisar quadrinhos na universidade, na pós-graduação, quer entrar com um projeto de mestrado, com um projeto de doutorado sobre quadrinhos, é fazer um projeto que tenha relação com a área na qual a pessoa quer ingressar com a pesquisa. Porque às vezes a pessoa tenta uma pesquisa de história em quadrinhos num programa de pós-graduação, o projeto é recusado, mas às vezes a culpa não é do objeto ser história em quadrinhos, mas sim da abordagem. Porque se a gente vai entrar com um objeto que é história em quadrinhos, é um objeto de pesquisa que pode ter uma resistência. Então o pesquisador vai ter que se garantir que não vai ter outros tipos de resistência que vão contribuir para aquele projeto ser rejeitado. Então, no caso de pós-graduações em artes, se a pessoa vai fazer um projeto para pesquisar quadrinhos numa pós-graduação em artes, ela vai ter que usar uma fundamentação teórica, uma bibliografia, uma base de teorias que são das artes. Se a pessoa apresentar um projeto sobre quadrinhos numa pós-graduação de artes e nesse projeto está descrito metodologias e bibliografias de autores e teorias que são da comunicação, por exemplo, é quase certo que esse projeto vai ser recusado, porque não só a história em quadrinhos é um objeto que pode ser discutido, olha só, isso aqui
não é arte. E daí a pessoa apresenta uma teoria, uma base de autores que não são das artes. Então existe uma grande chance desse projeto ser recusado pelas pessoas que estão dentro desse programa de pós-graduação e que fazem avaliações por ver, olha só, isso aqui é algo que não pertence aqui. Tanto o objeto é estranho, como a fundamentação teórica é estranha. Então, se a pessoa pretende apresentar um projeto para fazer um mestrado, um doutorado num programa de pós-graduação de artes e vai apresentar os quadrinhos, é extremamente importante usar como referência uma bibliografia das artes. É usar um embasamento teórico da teoria da arte, mostrar, olha só, tá vendo esse objeto que vocês estão dizendo que é estranho? Olha só como, baseados nas teorias da própria área, faz sentido ele estar aqui dentro. Isso é fundamental para o projeto ser aceito, já que tem uma resistência contra o objeto, tem que mostrar, olha só, a fundamentação, a metodologia estão completamente de acordo com essa área. Se for fazer na história é a mesma coisa, vai pegar uma história em quadrinhos, beleza, só que a fundamentação teórica, os autores usados vão ter que ser autores da história para mostrar, olha como faz sentido essa obra de história em quadrinhos está sendo pesquisada dentro do departamento de história. E isso vale também para as outras áreas. Então minha principal recomendação é, vai fazer um projeto de pesquisa para pesquisar quadrinhos, olha bem para a área na qual se está fazendo a proposta do projeto. E pensa quais são as teorias dessa área, quais são os autores relevantes dessa área, o que está sendo discutido nessa área nesse momento. E também dá uma pesquisada nos professores, né? Quais são professores que trabalham com temas próximos aos temas que quer se trabalhar. Quais professores talvez fossem mais receptivos para orientar um trabalho sobre quadrinhos. E ter bem definido, né, qual é o problema do objeto de pesquisa. Quer pesquisar quadrinhos, beleza, mas qual a abordagem? É ter consciência que tem essa história em quadrinhos e quer se fazer uma abordagem nesse sentido. Quer pensar o quadrinho a partir de tal teoria, a partir de tal problema. Então é importante ter uma consciência mais ou menos clara de qual vai ser o problema procurado naquele objeto e de qual será a abordagem utilizada nessa pesquisa. Porque, como eu falei, se chegar lá num programa de pós-graduação em artes com um projeto de mestrado, o objeto é história em quadrinhos, mas os autores utilizados são autores da comunicação, não sabe exatamente qual é o problema que está se buscando e a abordagem que está se propondo não é uma abordagem da teoria da arte, a chance desse projeto ser rejeitado nesse programa de pós-graduação em artes é bem alta, e não é pelo fato de o objeto ser uma história em quadrinhos, mas sim pelo fato da metodologia e a teoria utilizada não ser a metodologia e a teoria utilizada naquela área, então não parece relevante para aquela área. Então o importante é prestar bem atenção em qual área vai se propor esse projeto de pesquisa e usar as fundamentações, os autores, as teorias dessa área para mostrar, olha só como a história em quadrinhos é relevante para a área, olha como ela vai trazer algum tipo de contribuição para essa área. Um elemento aqui que está na própria pergunta que a Luck fez, que pode ser utilizado como exemplo para falar dessa questão, é que na pergunta ela falou sobre objetos de consumo de massa. E essa ideia de que existe uma separação entre uma alta cultura e uma cultura de massas é algo que, se for apresentado, por exemplo, num programa de pós-graduação de artes, existe uma grande chance de haver uma rejeição. Porque essa separação entre alta cultura e cultura de massas é uma abordagem da arte que está muito associado com a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, apesar de ter autores importantes e ter abordagens que são extremamente relevantes, tem um grande problema na Escola de Frankfurt, que é essa abordagem que ela faz sobre arte. O que acontece, por exemplo, no Brasil, é que cursos de comunicação, e eu peço desculpas pro pessoal da comunicação, eu não quero ofender nem brigar com vocês, e também não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, mas muita gente dentro da comunicação tem bastante apego aos textos da Escola de Frankfurt, e quando vão falar sobre arte, usam as definições de arte da Escola de Frankfurt, que inclui essa separação em uma alta cultura e uma cultura de massas. A alta cultura envolveria toda uma produção artística que seria pura, porque seria completamente autoral, porque não estaria envolvido com uma indústria capitalista, não seria uma arte feita para vender, mas sim uma arte feita pensando nos fins da própria arte. E a cultura de massa seria essa produção que envolve critérios artísticos, mas que é produzida dentro do sistema capitalista, pensando em vender, pensando em ser um objeto de consumo. Só que na teoria da arte, isso é considerado uma teoria já obsoleta. Tem muita teoria escrita depois da Escola de Frankfurt
que repensa várias questões da escola de Frankfurt, tem críticas à escola de Frankfurt, e essa abordagem especificamente que separa entre alta cultura e cultura de massas, isso é obsoleto já. Tanto que muito do que se considera alta cultura, por ser supostamente algo produzido de maneira pura, completamente artística, na verdade era produzida dentro do sistema de comércio. Se a gente pegar a alta cultura, a pintura renascentista ela era bancada por famílias ricas, que contratavam os pintores. E muitas vezes eles mandavam na obra, chegava, olha só, Leonardo, eu não gostei disso aqui, eu quero que tu mude. Tem várias dessas pinturas renascentistas em que os sujeitos que bancavam a obra, eles eram pintados como figurantes na pintura, porque eles exigiam estar como figurantes nas cenas. Várias pinturas feitas eram encomendadas pela Igreja Católica e quando ela não gostava, ela vai lá e interferia. Acho que um dos casos exemplares para se tratar disso é a Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo, que hoje é tida como uma obra consagrada e que dentro dessas teorias da escola de Frankfurt seria uma obra de alta cultura. Só que a questão é que o Michelangelo ele não queria pintar aquilo ali. Ele pintou metade, pegou o dinheiro e fugiu. O Papa teve que contratar capangas para buscar o Michelangelo e trazer ele de volta para obrigar o Michelangelo a terminar. Vários membros da igreja consideravam aquilo um absurdo, porque ele tinha pintado cenas religiosas com personagens nus e seminus. Na época em que a pintura estava sendo feita, teve todo um movimento que queria derrubar a basílica. Achava que aquilo estava tão ruim que tinham que destruir toda a capela e refazer ela do zero, porque o Michelangelo tinha estragado a Capela Sistina. Depois que o Michelangelo terminou de pintar uma das pinturas de uma parede, que é a do Juízo Final, ele pintou Jesus e várias outras pessoas nus. Foi uma confusão também, queriam apagar, queriam remover a pintura e no final contrataram um outro pintor para modificar, para pintar paninhos na frente dos órgãos genitais dos personagens pintados. E mais de 100 anos depois, ainda se discutia se deveriam ou não remover as pinturas do Michelangelo por serem de mau gosto. Então aquela obra que hoje é vista como uma coisa de alta cultura, na verdade foi pintada contra a vontade do pintor, ele não queria fazer, ele só pintou aquilo por dinheiro, porque pagaram muito dinheiro para ele e porque ele fugiu e ele estava devendo dinheiro, já tinham pago para ele pelo todo o serviço e ele não tinha terminado. E a crítica e o público da época falavam mal daquela obra, uma obra mal vista. E muitas das obras hoje vistas como obras consagradas, indiscutíveis, na época foram criticadas, na época foram questionadas, na época foram feitas só porque o artista queria grana. Então essas obras de arte tradicional, elas também não eram obras feitas puramente arte pela arte, elas eram obras feitas porque alguém estava pagando por elas, porque o artista não queria fazer, mas precisava de dinheiro e por isso ele aceitou o dinheiro e fez a obra só pela grana. Então essas teorias que defendem que existe uma separação entre alta cultura e uma cultura de massas, uma seria uma arte pura e outra seria uma arte comercial, isso é completamente obsoleto. Tem muita teoria escrita depois disso que questiona isso dentro da teoria da arte. Só que o apego do pessoal da comunicação em relação a esses textos da escola de Frankfurt e a falta de contato com toda a teoria da arte que foi feita depois disso, muitas vezes faz com que esses pesquisadores, na hora de definir a arte, usem essas definições que são obsoletas. E se alguém apresentar um projeto dentro de um programa de pós-graduação em artes e usar as definições de arte da escola de Frankfurt, existe uma chance muito grande desse projeto ser recusado porque o sujeito está trabalhando com teorias obsoletas. Definir a arte como uma separação entre alta cultura e cultura de massas, para alguém da teoria da arte, é algo que seria equivalente para um biólogo se alguém tentasse explicar a evolução das espécies a partir da teoria do Lamarck e ignorasse completamente tudo que o Darwin escreveu e toda a teoria neodarwiniana. Então essa adequação do projeto em relação à área e ao programa no qual vai se tentar fazer uma pesquisa em história em quadrinhos é algo que é extremamente importante, que pode definir se o projeto vai ou não ser aceito. O poderoso Jack perguntou: vai ter mais vídeos como O Povo contra Gary e o outro pequeno livro sobre a consagração da igreja de Saint-Denis? Esses vídeos, eles eram curtas, que eu fiz há alguns anos de um jeito bem experimental, assim, e que eu tinha eles guardados no computador e acabei colocando no canal. Bom, O Povo contra Gary, ele nasceu de um improviso. A gente estava em casa numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, acho que era uma sexta-feira, e meu pai estava fazendo lasanha, tinha uma caixa de Playmobils antigos do meu primo solto em casa, tinha alguns primos me visitando, minha irmã
estava em casa e eu decidi, tá, vamos fazer um filme. Peguei a filmadora, uma filmadora daquelas mini VHS, e a gente começou a filmar com aqueles Playmobils e foi tudo de improviso, não tinha história. Eu fui inventando as cenas que iam acontecer na hora que elas iam sendo filmadas, e eu tentei usar um método de filmagem inspirado no Ed Wood. Filmar a cena e como ela ficasse, ficou e dane-se. Um take só e o resultado seria o que fosse filmado na primeira tentativa. E também não tinha edição, era cortado e filmado ali na própria fita, e o som captado na hora da filmagem era o som que ficou na versão final. Já um outro pequeno livro sobre a consagração da igreja de Saint-Denis, eu fiz em 2011, na época que eu estava na graduação de História da Arte, e estava cursando a cadeira de Historiografia da Arte. E um dos textos que a gente discutia na cadeira era o texto que tem o mesmo nome no filme, que é um texto que ele foi escrito pelo Abade Suger, que foi um clérigo que foi bastante importante na França ali na Idade Média. Inclusive ele chegou a ocupar o cargo de regente do rei, e o Suger ele foi o responsável pela reforma na Catedral de Saint-Denis. A catedral era muito pequena na época e não dava conta de ter todos os fiéis lá dentro, tinham vários problemas de acesso, e ele decidiu que ia reformar a igreja e ampliar ela. E Saint-Denis ela é a primeira grande catedral feita no estilo gótico, que depois vai influenciar a arquitetura de várias outras igrejas e prédios na Europa no final da Idade Média. E nesse texto ele relata como foi a obra. E a minha ideia também foi usar Playmobils e alguns outros bonecos antigos que eu tinha e tentar fazer uma adaptação daquele texto. Então o texto usado na narração desse filme, ele é exatamente o texto do texto original. Na verdade não é exatamente, porque eu cortei e retirei alguns trechos. Eu retirei alguns trechos que eu achava que não ia ficar tão legal filmados, mas eu não acrescentei nada. Então tudo que está dito naquela narração é o que está de fato no texto medieval. E tentei fazer uma interpretação a partir desses bonecos, que depois eu exibi durante uma aula de historiografia da arte. E a ideia era justamente pegar esse texto medieval e fazer um curta a partir disso, mas que respeitasse o texto original e ao mesmo tempo desse um ar cômico para aquela narrativa. E também foi tudo no improviso, tudo feito numa filmagem só, também sem edição, com o som captado direto da filmagem, só que esse foi um pouco mais demorado. O Povo contra Gelre foi toda feito numa noite, enquanto meu pai preparava lasanha, e o outro pequeno livro sobre a construção da Catedral de Saint-Denis foi filmado em 2 dias. E se vão ter mais vídeos desses, faz bastante tempo que eu não tento fazer filmagem, fazer esses curtas usando bonecos, que é uma técnica que eu chamo de stop-stop. Sabe, existe o stop motion, em que se captura um quadro dos bonecos parados, daí movimenta o boneco e captura outro quadro, para depois na sequência dar a ilusão de movimento. Só que eu faço é capturar a imagem parada e deixar o boneco parado. Então é um stop não motion, é só um stop-stop mesmo. Podem chamar também de desanimação. Só que faz tempo que eu não tento fazer nada novo. Mas em compensação, um pouco depois da filmagem do Povo contra Gelre, eu comecei a fazer uma adaptação do seriado Lost. E nessa versão do Lost, inclusive, eu escrevi o roteiro, mas eu não filmei tudo. Entretanto, tem os inícios de um episódio filmado, que eu nunca mostrei em público e que está ainda aos pedaços. Talvez em algum dia eu organize os pedaços e coloque lá no canal esse episódio de Lost inacabado. Se bem que o Lost também não acaba, não tem fim direito, né? Mas talvez em algum momento eu coloque esse episódio de Lost lá, se for também de interesse de alguém. O Albert Brás perguntou: os mangás influenciam muito a Ásia? Às vezes sinto que na América eles são mais populares do que na Ásia. Se for, tem alguma relação com o sentimento anti-japonês? Tem sim! Ali na época da Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou a Coreia e a Manchúria. E foi uma ocupação extremamente violenta. O exército japonês cometeu crimes horrorosos na Coreia e na Manchúria. A Manchúria é a região nordeste ali da China. E quando a Segunda Guerra acabou e o Japão foi expulso da Coreia, teve um sentimento anti-japonês muito forte. Inclusive na Coreia teve toda uma movimentação para destruir muito material japonês, muitos elementos da cultura japonesa que tinham sido implementados à força na Coreia. Então livros em japonês, música japonesa, arte japonesa, vários elementos culturais japoneses que estavam na Coreia foram destruídos nas comemorações do fim da guerra e da independência da Coreia. Inclusive tem vários materiais raros que são considerados perdidos por causa dessa destruição. Por exemplo, o Sakamoto Gajo, o autor do Tank Tankuro, quando ele foi para a Coreia, ele produziu mais histórias em quadrinhos na Coreia. Essa produção de quadrinhos do Sakamoto Gajo foi perdida. Se sabe que ele produziu, mas não se tem exemplos conhecidos hoje que sobreviveram, que se sabe que sobreviveu, dessas histórias em quadrinhos do Sakamoto Gajo publicados na Coreia durante o período da guerra. E depois disso, na Coreia, por muitos anos, teve várias políticas culturais que bloqueavam a entrada de obras culturais japonesas na Coreia.
tinha toda uma legislação coreana de protecionismo e que garantia reserva de mercado para histórias em quadrinhos coreanas dentro da Coreia. E foi só recentemente que teve essa abertura e que histórias em quadrinhos japonesas voltaram a poder ser vendidas na Coreia. Isso acabou fomentando na Coreia do Sul a construção de toda uma indústria nacional de história em quadrinhos. Então eles acabaram tendo que fazer a própria produção de quadrinhos para ter as histórias em quadrinhos. E quando as obras japonesas finalmente puderam entrar, tinha toda uma concorrência nacional bem estabelecida. Na China também tem algo parecido, porque tem toda uma dificuldade para as obras japonesas entrarem lá. No passado, a resistência era ainda maior, que fez com que a China também tivesse uma indústria de quadrinhos própria, inclusive muitas vezes com versões piratas, né? Por exemplo, um caso famoso é o caso de Star Wars. Quando Star Wars estreou nos Estados Unidos, o filme não pôde ser distribuído na China, mas pôsteres e imagens de Star Wars circularam na China. E vários quadrinistas chineses pegaram algumas imagens, pegaram alguns pôsteres, algumas fotografias que tiveram acesso e fizeram as histórias em quadrinhos chinesas de Star Wars que imitavam o visual dos personagens, porque eles viam nas fotos, mas eles não tinham assistido o filme, então eles não conheciam a história. Então eles inventaram uma história própria com aqueles personagens. Então tem umas histórias em quadrinhos de Star Wars famosas na China, que são os personagens de Star Wars, mas os acontecimentos são completamente outros, porque os roteiristas não tinham conhecimento do que se passava no filme. Então essa resistência inicial ali no pós-guerra para a entrada dessas histórias em quadrinhos japonesas em países, principalmente os que foram ocupados, ou que houveram disputas militares, como a China e as Coreias, garantiram que esses países tivessem sua própria produção de quadrinhos e não ficassem tão dependentes da influência dessa produção japonesa. O Josué Gomes Ribeiro perguntou: como estudar as referências das obras que a gente tanto ama? Bom, eu já fiz um vídeo, inclusive, comentando sobre a importância que tem o sistema de referências na arte japonesa. O quanto a citação e o estabelecimento de uma continuidade em relação a outras obras é importante na arte japonesa para legitimar aquela obra como arte. E também para o autor demonstrar que tipo de filiação ele tem com outros autores. E mesmo na arte ocidental existem tradições de intertextualidade entre obras diferentes. E bom, para conseguir entender e estabelecer essas referências, um dos principais elementos é ter um repertório grande, né? É tentar se conhecer muita coisa. Se conhecer o máximo possível de obras diferentes, não só de um gênero específico, porque mesmo que a pessoa goste de Battle Shonen, para entender um Battle Shonen, às vezes não é suficiente só conhecer outros Battle Shonen. É importante conhecer outros gêneros, porque muitas vezes uma obra vai citar obras que são de outros gêneros, que são de outras linhagens. As obras antigas é muito importante ter uma noção da história daquela mídia e da história daquela tradição, como ela se desenvolveu, como ela mudou ao longo da história e como as obras se relacionam com as questões sociais e culturais dos momentos históricos em que elas são criadas e elaboradas. Então, quanto mais se conhecer daquela mídia, daquela área e de áreas próximas, conexas, mais fácil vai ser estabelecer essas relações. A pessoa quer entender o Battle Shonen, então vai ter que entender não só o Battle Shonen, vai ter que entender as tradições do que veio antes, vai ter que entender os outros tipos de shonen, vai ter que conhecer também outros gêneros e outras demografias, vai ter que conhecer as obras do passado. Está aberto a ver essas obras mais antigas para conseguir entender um caminho de desenvolvimento. E também é importante estar aberto para questões teóricas, né? Conhecer um pouco de história da arte e de outras disciplinas que são importantes para se entender a produção artística, que são história, filosofia, sociologia. Isso tudo são instrumentos importantes para a gente entender a produção de arte. E estar aberto a conhecer o máximo de coisas possíveis, não só história em quadrinhos, mas também literatura, cinema, teatro. Quanto maior for o repertório de uma pessoa, quanto mais obras ela conhecer e quanto mais gêneros ela conhecer, quanto mais mídias ela conhecer, mais fácil vai ser de conseguir enxergar, encontrar e fazer as conexões que as obras fazem umas entre as outras e essas referências que se estabelecem. Então minha dica é estar aberto para conhecer obras diferentes, de gêneros diferentes, de demografias diferentes e estar aberto para ter esses contatos com essas coisas desconhecidas e novas. O Tisgo perguntou: qual a sua opinião sobre quadrinhos nacionais? E qual a sua opinião sobre o nosso próprio país não valorizar a nossa própria arte? Neste caso, os quadrinhos. Bom, quadrinhos brasileiros. Tem obras que são ruins, mas tem muita coisa maravilhosa. Tem muito quadrinho brasileiro que é de alto nível, sim, coisas excelentes sendo feitas no Brasil. Só que nós temos esse problema, como foi apontado na própria pergunta, que é a dificuldade muitas vezes que o autor brasileiro tem para ser reconhecido dentro do Brasil. E isso não é uma exclusividade dos quadrinhos. Várias outras mídias, várias outras linguagens artísticas vão passar pelo mesmo problema. Tem uma produção de excelência, mas essa produção, mesmo de alta qualidade, tem dificuldade para ser distribuída dentro do próprio Brasil. Porque
os meios de distribuição que nós temos, por exemplo, no caso de quadrinhos, as editoras nacionais. A maioria das vezes elas preferem investir em um autor estrangeiro que já conseguiu algum renome, que já tem uma estabilidade, um reconhecimento dentro da área, porque é uma garantia maior de que essa obra vai vender. E por isso preferem investir nessas obras estrangeiras, que o retorno é mais garantido, do que arriscar publicar um autor brasileiro que ainda não se tem garantia de que aquela obra vai trazer algum retorno financeiro. Isso acontece no Brasil em relação ao cinema, por exemplo, e várias outras mídias. Hoje a produção independente, tendo acesso à internet, tendo acesso a esses sistemas de financiamento coletivo, elas têm um pouco mais de facilidade em se tornar algo viável do que se tinha há algumas décadas. Quando não se tinha meios de distribuição online de quadrinhos, por exemplo, quando não se tinham sistemas de financiamento coletivo, quando existiam poucas editoras atuando no mercado e que concentravam a publicação delas em trazer material estrangeiro, mas mesmo tendo melhorado um pouco, ainda é um pouco complicado, né? Só conversar com qualquer autor brasileiro de quadrinhos. Quantos deles conseguem viver de quadrinhos? Não tem um outro emprego, não tem uma outra atividade. Conseguem sobreviver só como autores de quadrinhos. E daí tem esse problema de que, para um autor brasileiro ser reconhecido no Brasil, muitas vezes, primeiro ele precisa sair do Brasil, ter sucesso fora do Brasil, ter sucesso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e daí quando ele é reconhecido internacionalmente fora do Brasil, as editoras começam a olhar para ele com algum interesse e pensar, tá, agora vamos trazer esse cara e vamos publicar ele no Brasil. O autor brasileiro ele tem que fazer sucesso fora do Brasil para ele ter o respeito das editoras brasileiras para poder publicar no Brasil. Então o problema dos quadrinhos nacionais é muito mais um problema de distribuição, um problema de mercado, do que um problema de qualidade de obra, porque tem obras de quadrinhos nacionais que são de excelência, que são muito boas mesmo. E muitas das obras que não são as obras que tentam imitar quadrinhos estrangeiros. Por exemplo, tem uma história de super-herói e o sujeito quer fazer uma história de super-herói no Brasil, e seria completamente possível fazer uma história de super-herói no Brasil. O problema é quando essa história de super-herói no Brasil tenta pegar exatamente a estrutura de uma história em quadrinhos de super-herói nos Estados Unidos e fazer se passar no Brasil. Então, pegar a ideia do Capitão América e fazer um Capitão Brasil que se passa no Rio de Janeiro, mas que imita a estrutura narrativa, os tipos de personagem, a estética visual, os uniformes, como a narrativa se desenvolve, toda a estrutura da história em quadrinhos dos Estados Unidos de super-herói, só que ela se passa no Brasil em vez do Capitão América ser o Capitão Brasil. A chance de dar errado é muito alta, porque o leitor vai preferir, pô, se é pra ver uma cópia, ele vai ler o super-herói dos Estados Unidos. Por que ele vai ler uma cópia do herói dos Estados Unidos? As histórias em quadrinhos brasileiros que funcionam são justamente as que não tentam imitar, que tentam fazer alguma coisa que está relacionada com a cultura brasileira. E quando eu digo relacionado com a cultura brasileira, não é aquele estereótipo da cultura brasileira em si, mas o que se comunica, o que fala com nós que somos brasileiros, que trata de problemas que são nossos. Simplesmente reproduzir um super-herói dos Estados Unidos no Brasil vai ser só uma cópia. E provavelmente não vai dar muito certo. Mas isso não significa que a ideia de um super-herói no Brasil não vai dar certo. Pode-se existir um super-herói no Brasil que funcione, mas ele não pode ser só uma imitação. Tem que repensar o conceito de que é um super-herói de um jeito que funcione no nosso contexto. Um lugar fora dos Estados Unidos que tem uma produção forte de histórias de super-heróis é o Japão. Só que os super-heróis japoneses, eles não são reproduções da estrutura dos super-heróis do Japão. Eles reinventaram a ideia de super-herói, ou inventaram primeiro, se a gente levar em conta o combate, de acordo com elementos culturais do Japão. Então o super-herói japonês não é uma cópia do super-herói dos Estados Unidos. Eles têm alguns conceitos similares, mas a abordagem é completamente outra. Então, como eu disse antes, o problema dos quadrinhos brasileiros é um problema de mercado e um problema de distribuição, não um problema de falta de qualidade, porque tem muitas obras com muita qualidade e tem muitos autores muito bons de quadrinhos no Brasil. O Yan Wen Lindo comentou: acharia interessante uma discussão sobre essa mentalidade que já vi muito em círculos de animes e mangás, da ideia da fidelidade da adaptação para a animação necessariamente estar atrelada à qualidade final da produção da animação. Já vi bastante gente desmerecer os méritos individuais de algumas adaptações mais antigas, porque tomam algumas liberdades na hora da adaptação. A questão sobre a adaptação é que a adaptação não é uma obra original, a adaptação é uma adaptação. E se a adaptação for para ser exatamente igual à obra original, para que a adaptação existe? Então assim, eu entendo que a adaptação só vale a pena se for para acrescentar algo na obra original. Porque senão, se for para ser algo exatamente igual, então fiquemos com a obra original. Um exemplo que me vem à cabeça é sobre o Psicose do Hitchcock, o filme. Porque nos anos 90, eu acho, foi feito um remake do Psicose. E nesse remake do Psicose, o diretor decidiu fazer um experimento, que era tentar ser o mais fiel possível ao Psicose original. Então tem um elenco novo, tem novos atores interpretando os personagens, mas as falas são as mesmas
mesmas, o enquadramento ele tenta emular exatamente o enquadramento do filme de Hitchcock, a montagem tenta imitar exatamente como era a montagem do filme do Hitchcock, então é basicamente uma réplica do filme original, só que refilmando com novos atores. E o resultado foi que, como experimento, até pode ser interessante para ver o que acontece quando um diretor tenta imitar exatamente o que o outro diretor fez. Agora, como filme, ele não acrescenta nada, porque não traz nada novo para o Psicose. Ao mesmo tempo que ele tenta imitar o Hitchcock, não é o Hitchcock, não é a filmagem do Hitchcock. Se tu quer ver a versão do Hitchcock, vai lá e olha o Psicose original. Quando se olha para a versão nova, parece só alguém tentando imitar algo que já foi feito. Então, ele é menor que o Psicose original, por parecer só uma tentativa de imitar o Hitchcock, mas sem ter aquilo que o Hitchcock tinha de autoral dele, de ter a mão dele ali fazendo o filme, e ao mesmo tempo tudo que o diretor da versão nova poderia acrescentar da autoria dele, ele abriu mão de acrescentar porque ele tentou imitar. Então ficou menos do que o original era e ficou menos do que teria sido se o diretor da versão nova tivesse feito algo autoral. Então ele ficou um filme que não tem motivo para ele existir. Então quando se fala em fidelidade de uma adaptação, se for para ser igual ao original, aquela obra não tem para existir, vai ser só uma coisa duplicada, mais uma igual que não tem utilidade. E a gente tem que levar em conta assim, ó, a adaptação é uma nova obra. O autor da história em quadrinhos é o autor da história em quadrinhos. Agora, no cinema, na televisão, é outra coisa. Primeiro que são obras de autoria coletiva. Na produção de uma obra por cinema, vai ter um monte de gente envolvida. Se for animação, vai ter um desenhista, vai ter um design de personagens, vai ter alguém responsável pela fotografia, vai ter um montador, vai ter um editor, vai ter um compositor para trilha sonora, vai ter um cara que vai fazer a edição de som e a mixagem de som, vão ter os dubladores. Então, essas obras audiovisuais, elas são obras coletivas, que envolvem vários autores. O que acontece é que vai ter um sujeito que ele vai ser responsável por coordenar o trabalho de todo mundo e dizer para essas pessoas o que elas têm que fazer e fazer aquilo funcionar junto. Então, nessas obras audiovisuais coletivas, geralmente se entende que o autor da obra feita por cinema é o diretor, que é o cara que vai dar a palavra final sobre o trabalho dos outros, e que na televisão é o produtor executivo. Então, o autor de uma animação para o cinema é o diretor. Não é o autor da história em quadrinhos original. O autor da animação para televisão é o produtor executivo, não é o autor da história em quadrinhos. Eles estão pegando uma obra e estão fazendo outra obra inspirada na obra original. Então aquilo é a obra deles. Eles não são obrigados a estar vinculados com as obras originais. E se eles tivessem que estar vinculados e fazer exatamente como a obra original era, ela não precisava existir. Um exemplo aqui que a gente pode pensar é o Dragon Quest Dai no Daiboken, a animação antiga e a animação atual. A animação antiga, ela tinha um desafio, que era pegar aquela história em quadrinhos, que são imagens estáticas, e transformar aquilo numa animação, que são imagens em movimento. Então os animadores, os diretores, os produtores teriam que ter todo um desafio para fazer aquilo se mover, fazer aquela mesma história contada com imagens que se movem e com som, porque a história em quadrinhos também não tem áudio. E eles tiveram que fazer algumas escolhas. Então várias das cenas da animação antiga, elas reproduzem como eram as cenas da história em quadrinhos, inclusive o enquadramento. Só que aquilo ali é animado e aquilo com som. Na versão nova, tem uma coisa que pode ser observada. Primeiro que algumas mudanças foram feitas na história, principalmente no começo. E a maioria das mudanças que foram feitas na nova série animada em relação à história em quadrinhos foi ou por questões narrativas, por tentar melhorar a estrutura narrativa da história, ou por questões visuais e estéticas, por que pode ser explorado na imagem. Um exemplo é, no começo da história, quando o Gome é sequestrado pelos falsos heróis que levam ele para entregar para o rei de Romos para receber uma recompensa, na história em quadrinhos, eles levam até o continente, até o reino, e o Dai tem que pegar um barco, atravessar o mar para resgatar o Gome e voltar. Na animação antiga, essa estrutura da história foi mantida. Na animação nova, não. Eles não chegam a levar o Gome para o continente. O rei de Romos veio no navio e está esperando no mar, e eles levam até o navio, e tudo que se passaria no continente se passa no navio. Por que isso? Porque depois tem a chegada do Avan na ilha, tem o treinamento, tem a luta contra o Hadler, e depois, definitivamente, o Pop e o Dai saem da ilha Dermlin e vão para o continente. O primeiro lugar que eles chegam é o reino de Romos. E se o Dai já tivesse ido lá uma vez, não teria o mesmo impacto dele chegar lá a primeira vez. Então, parte disso foi mudado ali na animação nova, justamente para quando ele vai definitivamente para o continente, ele ter o choque de estar chegando pela primeira vez num lugar fora da ilha onde ele foi criado. Outro momento é a luta do Avan contra o Hadler, que aparece ali no começo da série, que na versão em quadrinhos acontece dentro de uma caverna, na
na animação antiga se repete dentro da caverna, mas na animação nova, eventos dentro da caverna fazem com que a caverna seja destruída. E daí quando o Hadler chega, eles estão numa cratera em céu aberto. Por quê? Por questões visuais. Dá para explorar um monte de elementos da representação do céu, dos espaços, e para animar aquele ambiente, que talvez se passasse dentro da caverna, os animadores não poderiam explorar. E mesmo em eventos mais adiante, em que a estrutura narrativa se manteve, a animação nova, ela inova o tempo todo. A animação antiga, quando ia mostrar uma batalha, uma sequência, ela tentava mimetizar os enquadramentos da história em quadrinhos. Uma cena na história em quadrinho era representada num ângulo. Na animação antiga, era aquele mesmo ângulo, só que animado, com movimento e com sons. Na animação nova, se os animadores fossem representar aqueles eventos pelo mesmo ângulo, eles só iam fazer mais do mesmo. Então o que eles fizeram? Eles representam as mesmas cenas, só que por pontos de vista diferentes. Então uma coisa que no mangá era apresentado a partir de uma visão vista pelas costas de um personagem, e que na animação antiga foi reproduzido o mesmo modelo, o ângulo de visão é o mesmo, na animação nova os eventos da cena são exatamente os mesmos, só que o enquadramento da cena é mostrado por outro ponto de vista, por exemplo, nas costas do outro personagem. Ou então algo que no mangá e na animação antiga é mostrado numa visão de baixo para cima, na animação nova ela é mostrada de cima para baixo. E toda a animação nova é feita assim. Todas as cenas em que acontecem exatamente o que acontece na história em quadrinhos, o ângulo de visão não é o mesmo da história em quadrinhos e da animação antiga. É sempre uma perspectiva nova, porque é aí que os animadores, os diretores e os produtores podem colocar a autoria deles. Olha só, o que eles têm para acrescentar nessa história? Por que vale a pena contar de novo essa história? Porque eles estão contando essa história de um jeito diferente que a gente ainda não viu. Se fosse para ser igual, não valeria a pena ver. Então assim, o que eu acho da adaptação é que só vale a pena adaptar se for para modificar. Se for para ser exatamente igual como o original, então veja o original. E às vezes é justamente na adaptação que a obra cresce. Por exemplo, a série do Homem-Aranha da Toei. Tem muita gente que faz piada com aquela série, e geralmente são pessoas que não viram. Porque o Spider-Man da Toei é uma série extremamente densa, tem vários capítulos que são muito bons, que são histórias dramáticas, que são histórias angustiantes, e é uma versão do Homem-Aranha que não tem nada a ver com o Homem-Aranha original. A série pega alguns elementos do Homem-Aranha, alguns conceitos bem gerais, e reinventa tudo aquilo para fazer sentido dentro do contexto japonês, dentro do imaginário dos super-heróis japoneses. E justamente o que faz aquela série do Homem-Aranha ser tão bom é como ela reinventa o Homem-Aranha do nada. E aquela série foi tão impactante que ela criou vários marcos para séries live action de super-heróis no Japão. Muita coisa se mudou a partir do Homem-Aranha. Muitas das convenções dos tokusatsu dos anos 70 e das décadas posteriores se estabeleceram por causa do Spider-Man da Toei, e que era uma produção completamente não fiel à obra original. E justamente por não ser fiel, justamente por ter essa abertura para inovar, para pensar, pô, como dá para se colocar elementos novos aqui e que são relevantes para a cultura do lugar e da época em que aquela adaptação está sendo feita. E é isso que faz a obra crescer, é isso que vale a pena ter um Homem-Aranha japonês. Porque se fosse para ser o Homem-Aranha japonês ser exatamente igual ao Homem-Aranha dos Estados Unidos, primeiro que não acrescentaria muita coisa, seria muito mais interessante ficar com o Homem-Aranha dos Estados Unidos, e se tivesse sido fiel ao original, talvez nem tivesse recebido a boa recepção que teve do público no Japão. O Smallville Pod BR fez uma pergunta que na verdade são várias perguntas. 1. Como você faz para ter acesso a tantos mangás em japonês? 2. Desde quando você estuda japonês e qual foi seu método de estudo? 3. Qual é o mangá que você possui e pelo qual tem mais apreço? 4. Já cogitou fazer um vídeo sobre Spectre Man? 5. Existe o mangá do Lion Man? Bom, a primeira questão sobre como eu consigo tantos mangás em japonês é simples, eu compro do Japão. Eu pesquiso na internet por vendedores japoneses e geralmente importo esses mangás do Japão. E comprando direto do Japão costuma sair muito mais em conta se eu comprasse de um revendedor aqui ou se eu comprasse pelo eBay, por exemplo. Sobre desde quando eu estudo japonês, bem, eu comecei a aprender um pouco da escrita japonesa quando ainda estava no ensino fundamental. Eu comprei uma dessas revistas que falavam de animação japonesa da década de 90 e numa delas tinha uma tabela com os caracteres em hiragana e katakana. E o que eu fiz foi memorizar todos os caracteres e as variações deles com tenten e maru. Tenten são aqueles dois riscos que parecem uma aspa e o maru aquele círculo que modificam os sons de alguns dos caracteres. Isso não tinha na tabela e eu aprendi com o videogame ouvindo e olhando para o caractere. Então eu olhava o que estava escrito, ouvia o que se falava no videogame e ia fazendo minha própria tabela. Então quando eu estava no ensino fundamental eu sabia ler e escrever hiragana e katakana.
mas eu não sabia o significado exatamente das palavras e muito menos gramática. Então a utilidade do japonês para mim naquela época era ler coisas no videogame, por exemplo, ler o nome dos personagens, ler as opções do jogo. Às vezes um primo meu trancava numa parte de um jogo que era em japonês, ele me chamava para eu ler, para a gente tentar conseguir passar. Foi só depois, quando eu entrei na faculdade, que eu estudei japonês. Eu fiz aulas de japonês na PUC aqui de Porto Alegre. Daí eu estudei de fato gramática, estudei por um tempo, daí me afastei. E depois, recentemente, em 2018, eu voltei a fazer aulas de novo na PUC aqui de Porto Alegre, que foi com as aulas formais que eu aprendi gramática, aprendi mais vocabulário, ideogramas e coisas assim. E uma das coisas que ajuda bastante é ler. Eu tô sempre tentando ler alguma coisa, então eu tenho muitas publicações japonesas, eu tento sempre ler direto, daí eu tô lendo, chego numa parte, tem alguma palavra que eu não conheço, seguidamente aparecem ideogramas que eu não conheço, porque eu não sou completamente fluente em japonês, eu leio, mas eu não me arrisco a falar, e tem muito vocabulário que eu não sei. Então é normal estar lendo, chego em ideogramas que eu não conheço, daí eu tenho que parar, olhar no dicionário, ver o que é, e daí eu aprendo a palavra. Então estar lendo sempre ajuda um pouco a conhecer mais o idioma. Sobre qual mangá eu tenho mais apreço? Bom, eu tenho bastante coisa, eu gosto de vários autores, eu gosto muito, por exemplo, da obra do Ishinomori Shotaro, do Mizuki Shigeru, eu tenho bastante coisa deles aqui em casa. Então tem muitos autores que eu gosto, muitas histórias específicas que eu gosto, mas se a pergunta estivesse referindo ao objeto em si, ao objeto de fetiche em si, eu separei dois aqui que eu não sei se é o que eu tenho mais apreço de todos, mas são duas edições que eu gosto bastante de ter. A primeira é a Biosphere, que eu inclusive já fiz um vídeo comentando, que é uma publicação feita por uma organização sem fins lucrativos do interior do Japão, em que o Toriyama Akira se ofereceu para escrever uma história em quadrinhos para ele, que é o Oishishima no Usama, que é uma história em quadrinhos feita com temática ambiental, que o Toriyama desenhou e escreveu, e a colorização foi feita pelo Matsuyama Takashi, que era o assistente do Toriyama que pintava as páginas de Dragon Ball que eram coloridas na época que eles faziam Dragon Ball. Inclusive fazia tempo que eles não trabalhavam juntos, e o Matsuyama voltou a trabalhar com o Toriyama justamente para fazer essa história. E essa história ela foi publicada nessa revista Biosphere, que foi distribuída na época para os sócios dessa cooperativa rural que ficam nessa região agrícola do Japão, e também foram feitas cópias para distribuir em escolas, na qual essa organização fazia atividades também com temáticas ambientais e educacionais para as crianças. Então essa revista ela foi publicada por essa organização e foi distribuída na região de Anjou, inclusive ela foi enviada para sócios dessa cooperativa rural, e depois foram feitas outras edições para se distribuir em escolas, inclusive eu tenho até um envelope em qual ela foi enviada originalmente. E é uma publicação que eu gosto bastante justamente por essa temática de ser uma história em quadrinhos ambiental. O Toriyama parou o que ele estava fazendo para fazer essa história com temática ambientalista para essa organização sem fins lucrativos, para distribuir para as crianças da região e ajudar na educação dos cuidados ambientais e das questões de agricultura. E é uma história em quadrinhos que provavelmente nunca vai ser publicada fora do Japão, porque o Toriyama cedeu os direitos da história para essa organização sem fins lucrativos. Então acho pouco provável que uma editora de algum lugar do mundo vá procurar essa instituição para tentar licenciar justamente essa história. Então essa é uma história que eu tenho uma afeição por esse volume específico, e outra é um número que eu tenho da Clamp Book, com a temática dos Samurai Troopers. O Clamp Book era o fanzine, o doujinshi, que o grupo Clamp tinha antes das autoras se tornarem famosas. Então elas faziam paródias e versões de vários personagens famosos. Esse número é sobre os Samurai Troopers. E eu acho bacana o fato de que essa é uma publicação que o pessoal da Clamp fez quando eles não eram famosos, quando eles eram fanzineiros, que eles vendiam nessas feiras, no Comic Cat, mandavam pelo correio para quem queria comprar. Então também tem uma afeição específica por esse volume, por saber que isso aqui as autoras da Clamp faziam quando elas ainda não eram profissionais. Então elas produziam essas publicações e vendiam nessas feiras, nesses eventos e nesses mercados alternativos de doujinshi. Sobre o Spectrum Man, é possível que eu faça assim um vídeo sobre ele, só que a verdade é que eu ainda não li a versão em quadrinhos do Spectrum Man. Eu conheço a série, inclusive na série tem várias questões interessantes que podem ser discutidas, que dão um bom tema para um vídeo, mas a versão em quadrinhos eu ainda não li. Sobre o mangá do Lion Man, sim, ele existe, só que tem algumas observações que eu acho que vale a pena levantar aqui. Primeiro que o que a gente conhece aqui no Brasil como Lion Man, o que a dublagem do Brasil chama de Lion Man, no Japão é chamado de Lion Maru. E o Lion Maru foi uma trilogia de séries. Tem a Kaiketsu Lion Maru, que foi exibida entre 1972 e 1973. Depois tem a Fu-1 Lion Maru, que foi exibida em 1973. E depois teve ainda a Lion Maru D, que é de 2006.
Só que essas séries do Lion Maru, elas foram inspiradas num personagem anterior que esse sim de fato se chamava Lion Man. E daí ele é dos anos 40. Ele foi publicado, eu acho, mais ou menos por 1945. Talvez tenha começado um pouco antes. Só que ele era um personagem de Kamishibai. Mas lá nos anos 40 mesmo, várias dessas peças de Kamishibai foram adaptadas para quadrinhos. Então os personagens que ganharam o nome de Lion Man aqui no Brasil são chamados Lion Maru no Japão. Só que eles são de fato inspirados num personagem chamado Lion Man, que é mais antigo, que é dos anos 40. E os Lion Maru dos anos 70 também tiveram quadrinhos dos anos 70, que inclusive eram feitos pelos mesmos autores que faziam a versão em quadrinhos do Spectroman, o Shio Soji e o Kazumi Daiji. Inclusive elas ganharam uma edição mais recente, que saiu mais ou menos na mesma época que saiu a edição mais recente do Spectroman. O Eric, um desenho de um lagarto, perguntou: acho que já devem ter perguntado muito essa, mas onde você encontra esses mangás velhos que só lançaram no Japão? Bom, a maioria dos quadrinhos japoneses que eu tenho, eu comprei do Yahoo Japan Auction, que é um site japonês em que pessoas vendem suas coisas na modalidade de leilão. Então, com frequência, aparece muita coisa antiga. Então, eu considero o melhor lugar para se encontrar tanto publicações japonesas antigas, como publicações japonesas por preços baratos, porque muitas vezes as pessoas têm em casa, aquilo ali é uma publicação usada, que no Japão, inclusive, é barato de se comprar uma nova, e eles botam para vender no leilão, e muitas vezes ninguém dá lance no leilão. Então dá para se achar pelo preço inicial. Claro que quando são raridades, aparecem mais pessoas interessadas e a chance de mais pessoas darem lance é maior, mas muitas vezes coisas passam despercebidas. Eu já comprei um conjunto de livros uma vez por 1 ien, porque ninguém mais deu lance. Então, basicamente, eu tive que pagar só o valor do frete. Então o Yahoo Japan Auction é o lugar que eu considero o melhor para achar tanto publicações japonesas por preços baratos, como edições mais antigas, que muitas vezes as pessoas têm em casa, não sabem o que fazer e botam lá para vender. E a última pergunta de hoje é do Jaca, e ele perguntou: quais teus jogos favoritos e quais jogos tu ainda quer fazer um vídeo sobre? Bom, eu imagino que os jogos tratem-se de videogame. E de videogame eu gosto bastante de RPGs, mas menos aqueles RPGs customizáveis daquela tradição de RPGs nos Estados Unidos e mais RPGs narrativos, com histórias bem definidas e complexas. Então eu gosto bastante de Dragon Quest e de Final Fantasy. Qualquer Dragon Quest, qualquer Final Fantasy provavelmente eu vou gostar. E eu gosto bastante também de jogos de ação de plataforma 2D. Então os Rockman eu gosto de todos praticamente, principalmente os 2D. Na verdade eu não gosto mesmo de Rockman, são dos X, do 7 e do 8, que são aqueles que tentaram ser 3D, mas apesar que eu gosto do Rockman Dash bastante, os dois Rockman Dash. Mas os Rockman de plataforma eu gosto muito daquilo, terminei várias vezes. Castlevania é uma franquia que eu gosto bastante, principalmente dos 2Ds, né? Na verdade aqueles últimos que são aquelas releituras que fizeram 3D eu não gosto muito tanto, eu gosto dos de plataforma. Então eu joguei os Castlevania originais no Famicom, os de Game Boy Advance, dos DS eu terminei tudo, o Symphony of the Night, que é maravilhoso, é um dos melhores jogos de videogame já feitos, falo isso com tranquilidade. Mas se eu fosse fazer uma lista com os melhores jogos já feitos, além de Castlevania, além de Rockman, eu colocaria o Resident Evil 2, a primeira versão, o Crash Bandicoot 2. Eu gosto bastante do Zelda, do Kamigami no Triforce, que é o A Link to the Past, na versão em inglês. Mas o melhor de todos talvez seja o Link Awakened, do Game Boy. O Super Mario Bros 3 do Famicom também eu colocaria numa lista dos melhores jogos já feitos. Além do Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears. Esses RPGs da Square eu gosto bastante. Tem muita coisa do Famicom que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desses jogos do Famicom, de 8 bits, porque tinham todo um esforço, né, em pegar uma narrativa, em pegar temas e transformar aquilo numa linguagem abstracionista que coubesse naquela capacidade visual que o Famicom oferecia para se compor as imagens. Então tem muita coisa do Famicom que eu acho muito bom, porque apesar das limitações técnicas que se tinha para fazer aquelas imagens, os autores conseguiam pensar em estratégias mirabolantes para contornar aquilo, sei lá, coisas tipo o Ninja Gaiden 3, o Batman do Famicom, que eram coisas que quando o Famicom foi criado, os projetistas do videogame jamais imaginaram que seriam capazes de fazer por causa das limitações técnicas, e o pessoal quebrava a cabeça para, apesar dessas limitações, criar mecanismos para contornar isso e criar composições extremamente elaboradas. Jogos mais recentes, o Hollow Knight eu acho maravilhoso, assim, uma das melhores coisas já feitas, tanto em jogabilidade e na questão visual como na narrativa, em fazer toda aquela narrativa extremamente complexa e melancólica, mas com um protagonista que não fala, é a forma como aquele personagem se mexe, interage com as coisas naquele mundo, que estrutura aquela narrativa que é extremamente dramática, melancólica, mas ao mesmo tempo é um grande épico.
Bom, tem um monte de outras coisas que eu gosto que eu vou lembrar depois que tiver terminado de gravar esse vídeo. E sobre fazer vídeos sobre jogos de videogame, eu acho a ideia bacana, só que no momento eu deveria estar escrevendo a minha tese para o doutorado, que é sobre videogame, e o que eu tenho pensado sobre videogame eu tenho meio que focado na tese. Depois que eu terminar ela, talvez eu comece a falar mais sobre videogame no canal. Mas não sei ainda, é uma coisa a se pensar. Mas sim, tem vários jogos de videogame, várias questões relacionadas ao videogame e relacionadas à relação entre videogame e arte, que eu acho que dava para fazer vídeos bacanas assim. Bom, então a ideia para hoje era isso. Espero que eu tenha conseguido responder de uma forma minimamente satisfatória as perguntas que fizeram. Eu não sei se esse vídeo foi interessante, se vocês acham que vale a pena fazer mais vídeos assim, em que vocês lançam uma provocação e eu tento responder na medida das minhas capacidades sobre o ponto. Então vocês podem deixar nos comentários aí se acham que vale a pena fazer mais vídeos assim, se eu não respondi direito alguma das perguntas também. Vocês podem comentar que daí eu tento responder melhor, consertar ali os buracos que ficaram. Peço que quem gostou aperte no gostei, convido a quem ainda não segue o canal a passar a seguir para receber as notificações dos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.